A paz do Senhor, eu sou Luiz Antônio de Carvalho, da Assembleia de Deus Cruzeiro. Em continuidade ao projeto da leitura da Bíblia em 60 dias, vamos ler no segundo livro de Crônicas, a partir do capítulo 14. Vamos à leitura de hoje. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded, e saiu ao encontro de Assá, e disse-lhe: Ouve-me, Assá, e todo o Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis, porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque gente contra gente e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os conturbara com toda a angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvindo, pois, Assá essas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. E ajuntou a todo o Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e de Manassés e de Simeão, que de Israel vinham a ele em grande número, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. E juntaram-se em Jerusalém no 3º mês, no ano 10º do reino de Assá. E no mesmo dia oferecerem sacrifício ao Senhor o despojo, que trouxeram 600 bois e 6.000 ovelhas. E entraram no concerto de buscarem o Senhor Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. E que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse, desde o menor até o maior, e desde o homem até a mulher. E juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com trombetas e com buzinas. E todo Judá se alegrou deste juramento, porque com todo o seu coração juraram, e com toda a sua vontade o buscaram e o acharam. E o Senhor lhes deu repouso em redor. E também a Maaca, sua mãe, o rei Assá depôs, para que não fosse mais rainha, porquanto fizeram um horrível ídolo, a Aserá. E Assá destruiu o seu horrível ídolo e o despedaçou, e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados de Israel. Contudo, o coração de Assá não foi perfeito todos os seus dias. E trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo tinha consagrado, prata, ouro e vasos. E não houve guerra até o ano 35º do reinado de Assá. 16. No ano 36º do reinado de Assá, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para ninguém deixar sair nem entrar Assá, rei de Judá. Então tirou Assá a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou a Ben-Hadad, rei da Síria,
que habitava em Damasco, dizendo: aliança há entre mim e ti, como houve entre o meu pai e o teu. Eis que te envio prata e ouro. Vai, pois, e aniquila a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. E Ben-Hadad deu ouvido ao rei Assá, e enviou os capitães dos exércitos que tinha contra as cidades de Israel, e feriram a Ijon e a Dan, e a Belmaim, e a todas as cidades das munições de Naftali. E sucedeu que, ouvindo-o Baasa, deixou de edificar a Ramá, e não continuou a sua obra. Então o rei Assá tomou a todo Judá, e levaram as pedras de Ramá e sua madeira, e com que Baasa edificara, e edificou com isso a Geba e a Mispa. Naquele mesmo tempo veio Anani, o vidente, a Assá, rei de Judá, e disse-lhe: por que confiaste no rei na Síria, e não confiaste no Senhor teu Deus? O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisso, pois, procedestes loucamente, desde agora haverá guerras contra ti. Porém Assá se indignou contra o vidente e lançou-o na casa do tronco, porque disso grandemente se alterou contra ele. Também Assá, no mesmo tempo, oprimiu alguns do povo. E eis que os atos de Assá, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro da história dos reis de Judá e Israel. E caiu Assá doente de seus pés no ano 39º do seu reinado. Grande por extremo era a sua enfermidade. E contudo, na sua enfermidade não buscou ao Senhor, mas ante aos médicos. E Assá dormiu com seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado. E o sepultaram no seu sepulcro que tinha cavado para si na cidade de Davi, havendo-o deitado na cama que se enchera de perfumes e especiarias, preparadas segundo a arte dos perfumistas, e destas coisas fizeram-lhe uma grande queima. E o sepultaram. 17. E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar, e fortificou-se contra Israel, e pôs gente de guerra em todas as cidades fortes de Judá, e guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim que Assá seu pai tinha tomado. E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai, e não buscou Baalins. Antes buscou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá deu presentes a Josafá, e teve riquezas e glória em abundância. E exaltou-se o seu coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os bosques de Judá. E no 3º ano do seu reinado, enviou eles os seus príncipes a Ben-Ail, e a Obadias, e a Zacarias, e Natanael, e a Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. E com eles os levitas Semaías e Netamias, Zebadias e Asael, e Semiramote, e Jonates, e Adonias, e Tobias, e Tobiadonias, e com eles os sacerdotes Elisama e Georão, e ensinaram em Judá, e tinham consigo o livro da lei do Senhor, e rodearam todas as cidades de Judá, e ensinaram entre o povo.
E veio o temor do Senhor sobre todos os reinos da terra que estavam em roda de Judá, e não guerrearam contra Josafá. E alguns dentre os filisteus traziam presentes a Josafá com dinheiro do tributo. Também os arábios lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Cresceu, pois, Josafá e se engrandeceu extremamente, e edificou fortalezas e cidades de munições em Judá. E teve muitas obras nas cidades de Judá, e gente de guerra e varões valentes em Jerusalém. E este é o número deles segundo as suas casas paternas. Em Judá eram capitães dos milhares, o chefe Adná, e com ele 300.000 homens valentes. E depois dele o capitão Joanã, e com ele 280.000. E depois Amazias, filho de Zicri, e voluntariamente se entregou ao Senhor, e com ele 200.000 homens valentes. E de Benjamim, Eliadá, homem valente, e com ele 200.000 armados de arco e de escudo. E depois dele Josadabe, e com ele 180.000 armados para a guerra. Estes estavam no serviço do rei afora, o que o rei tinha posto nas cidades por todo o Judá. 18. Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. E ao cabo de alguns anos foi ter com Acabe a Samaria, e Acabe matou ovelhas e boi em abundância para ele e para o povo que vinha com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote Gileade. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote Gileade? E ele lhes disse: como tu és, serei eu, e meu povo, como teu povo, seremos contigo nesta guerra. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta hoje, peço-te, a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e disse-lhe: iremos à guerra contra Ramote Gileade ou deixá-lo-ei? E eles disseram: sobe, porque Deus a dará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: não há ainda aqui profeta algum do Senhor para que o consultemos? Então o rei de Israel disse a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, senão sempre o mal. Este é Micaias, filho de Imlá. E disse Josafá: não fale o rei a si. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traze aqui depressa Micaia, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestido com suas roupas reais, e estavam assentados na praça, à entrada da porta de Samaria, e todos os consumires. E todos os profetas profetizavam o mesmo, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a dará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe, dizendo: porque as palavras do profeta, a uma voz, predissem coisas boas para o rei. Seja, pois, também a tua palavra como um deles, e fala o que é bom. Porém, Micaías disse: vive o Senhor, que é o meu Deus, que disse isso, falarei. Vindo, pois, ele ao rei, e este lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade à guerra, ou deixaremos de ir? E ele disse: subi e triunfarás, e serão dados às vossas mãos. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei para que não me fales, senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele:
via todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm senhor, torne cada um em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Jeosafá: não te disse que ele não profetizaria de mim o que é bom, porém sempre o mal? Disse mais: ouvi, pois, a palavra do Senhor. Vi ao Senhor assentado no seu trono, e todo o exército celestial em pé à sua mão direita e à sua esquerda. E disse o Senhor: quem persuadirá a Acabe, rei de Israel, para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e apresentou-se diante do Senhor e disse: eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse: com que? E ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: tu o persuadirás e ainda prevalecerás. Saí e faze-o assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca destes teus profetas, e o Senhor falou mal a teu respeito. Então Sedequias, filho de Quenaá, chegando-se, feriu a Micaías no queixo e disse: por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: eis que o verás naquele dia, quando andares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e tornai-o a levar a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direi assim: assim diz o rei: colocai este homem na casa do cárcere e sustentai-o com pão de angústia e com água de angústia, até que eu volte em paz. E disse Micaías: se voltares em paz, Senhor, não tem falado por mim. Disse-me: ouvi, pois, todos. Subiram, pois, o rei de Israel e Jeosafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel a Jeosafá: disfarçando-me eu, então entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas roupas reais. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. Deu ordem, porém, o rei da Síria aos capitães dos carros que tinha, dizendo: não pelejareis nem contra pequenos, nem contra grande, senão só contra o rei de Israel. Sucedeu que, vendo os capitães dos carros de Jeosafá, disseram: este é o rei de Israel, e o cercaram para pelejar. Porém Jeosafá clamou, e o Senhor o ajudou, e Deus os desviou dele. Porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então um homem armou o arco e atirou a esmo, e feriu o rei de Israel entre as junturas e a couraça. Então disse ao carreteiro: dá volta e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. E aquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel se susteve em pé no carro defronte dos sírios até a tarde, e morreu ao tempo do pôr do sol. E Josafá, rei de Judá, voltou à sua casa em paz, Jerusalém. E Jeú, filho de Anani, o vidente, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que o Senhor aborrece? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tirastes os bosques da terra e preparastes o coração para buscar a Deus. Habitou, pois, Josafá em Jerusalém e tornou a passar pelo povo desde Berseba até as montanhas de Efraim, e fez com que se tornasse ao Senhor, Deus de seus pais. E estabeleceu juízes na terra em todas as cidades fortes, de cidade em cidade. E disse aos juízes: vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, senão da parte do Senhor,
e Ele está convosco no negócio do juízo. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, guardai-o e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de presentes. E também estabeleceu Josafá alguns dos levitas e dos sacerdotes e dos chefes dos pais de Israel sobre o juízo do Senhor e sobre as causas judiciais, e tornaram a Jerusalém. E deu-lhes ordem, dizendo: assim andai no temor do Senhor, com fidelidade e com coração inteiro. E em toda diferença que vier a vós, de vossos irmãos que habitam nas suas cidades, entre sangue e sangue, entre lei e mandamento, entre estatutos e juízos, admoestai-os, que não se façam culpado para com que o Senhor, e não venha grande ira sobre vós e sobre os vossos irmãos. Fazei assim, e não vos fareis culpados. E eis que Amarias, o sumo sacerdote, presidirá sobre vós em todo o negócio do Senhor, e Zebadias, filho de Ismael, príncipe da casa de Judá, em todo o negócio do rei. Também os oficiais, os levitas, estão perante vós. Esforçai-vos, pois, e fazei-o, e o Senhor será com os bons. Concluímos mais um trecho da leitura da Bíblia em 60 dias. Não esqueça de registrar a sua participação clicando no link e deixamos aqui nos comentários e também na descrição do vídeo. Acompanhe as demais leituras para juntos lermos a Bíblia em 60 dias. Fique com Deus, a paz do Senhor.